Ninguém vai te contar isso, mas aqui vai a verdade que a maioria não suporta ouvir. O mundo só teme quem não treme. A partir do momento em que você se torna impossível de abalar, você deixa de viver como um simples participante e começa a agir como alguém que domina o tabuleiro. É exatamente aí que Maquiavel sorriria, porque poucas pessoas têm coragem de entrar nesse território mental onde a sensibilidade vira fraqueza e a estabilidade vira poder. Você está prestes a atravessar essa fronteira. E depois disso você não volta mais o mesmo. Tudo começa quando você percebe que a maioria das pessoas não pensa, reage. Elas são marionetes emocionais, empurradas por opiniões, críticas, expectativas e medos que nem são delas. Você, por outro lado, está prestes a adotar uma postura que destrói qualquer tentativa de controle. O silêncio estratégico. Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio que pesa, que incomoda, que obriga o outro a se revelar. Enquanto todos desperdiçam energia tentando parecer fortes, você observa, absorve e decifra. Nesse momento, sua simples presença já altera o ambiente, porque quando você não reage, você domina. O que ninguém entende é que ser inabalável não significa ser frio, significa ser consciente. Em vez de explodir ou implorar, você cria sua própria clareza mental. Você não espera ser escolhido, notado ou validado. Você sabe exatamente quem é, e isso destrói uma arma fundamental do manipulador: a dúvida. Quando alguém tenta te provocar em busca de reação, esperando que sua insegurança apareça, você entrega o oposto. Uma estabilidade tão profunda que desmonta o ataque. Eles queriam um confronto emocional, mas recebem uma muralha. Queriam ver você perder o controle, mas encontram uma mente blindada. E é aí que eles percebem que você não é como os outros. Maquiavel dizia que um príncipe deve aprender a não depender do afeto alheio. E isso é libertador, porque quando você entende que ninguém vai te salvar, algo desperta dentro de você. Você para de procurar aprovação como mendigo emocional e passa a impor respeito sem levantar a voz. Não é arrogância, é consciência. Você entende que tudo o que te atingia antes só tinha poder porque você entregava isso de graça. Agora, você recolhe suas armas. Você escolhe quando sentir, quando responder, quando agir. Seus sentimentos deixam de ser um reflexo e viram uma ferramenta. É aí que sua postura muda. Você anda diferente, fala menos, observa mais, reage devagar, decide rápido. Pessoas que antes brincavam com sua mente agora começam a te evitar. Eles sentem algo diferente, algo que não conseguem decifrar, e isso os assusta. Você não mostra fraquezas, não entra em jogos emocionais, não busca explicações, validações ou garantias. Sua calma vira sua espada, sua frieza calculada vira seu escudo, e sua disciplina vira sua coroa. A partir desse momento, algo inevitável acontece. Quem queria te manipular perde o controle. Quem queria te testar perde a força. Quem queria te provocar perde o motivo. Porque você se tornou exatamente aquilo que as pessoas temem e admiram ao mesmo tempo. Uma mente que ninguém consegue mover. Quando você começa a se tornar mentalmente inabalável, a primeira coisa que cai diante de você é a ilusão de que precisa ser entendido. As pessoas querem que você explique cada escolha, cada silêncio, cada ausência, como se você lhes devesse justificativas. Mas o inabalável não negocia sua essência para ser compreendido. Ele deixa que pensem o que quiserem, porque sabe que opinião é a arma dos fracos. Sempre fala muito, sempre interpreta errado, sempre subestima. E é justamente por isso que, quando você para de se explicar, sua aura muda. Você passa a ser visto como alguém indecifrável. E nada é mais desconfortável para quem vive tentando controlar os outros do que não conseguir prever você. É nesse ponto que você começa a notar uma verdade cruel. Quando você cresce silenciosamente, algumas pessoas ao seu redor começam a se sentir pequenas. Não porque você tenta diminuí-las,
mas porque sua firmeza expõe a instabilidade delas. Pessoas frágeis se irritam com quem não cai no teatro delas. Pessoas manipuladoras se frustram com quem não reage. Pessoas que dependem do caos emocional para existir começam a se incomodar com a sua calma. Elas tentam te provocar, puxar discussões, mexer com sua autoestima, mas todas as tentativas caem no vazio. E nada destrói mais um manipulador do que o vazio, porque ele precisa da sua reação para ter poder. Sem ela, ele se torna irrelevante. Conforme você evolui, percebe que não há força mental sem fricção. A vida te testa, não para te destruir, mas para que você entenda exatamente quem é. Vem a decepção que você não esperava, o silêncio de quem prometeu estar com você, o comentário maldoso que te pega de surpresa. Mas ao invés de se quebrar, você observa. Você sente a dor, mas não a entrega para ninguém. Você transforma a ferida em foco, e pouco a pouco você percebe que aquilo que antes te desmoronaria agora só te deixa mais claro. A dor vira disciplina. A raiva vira estratégia. O silêncio vira leitura. Esse é o ponto em que você deixa de ser reativo e se torna intencional. A mente inabalável é construída na solidão. Não aquela solidão triste, mas a solidão consciente, onde você escolhe ficar com você mesmo para se fortalecer. Nesse estágio, você deixa de ter medo de perder pessoas, porque entende que quem realmente te valoriza não te abandona no primeiro vento. E quem vai embora cedo demais é exatamente quem não deveria ficar. Essa aceitação te liberta de um dos maiores pesos emocionais, o de tentar agradar todo mundo. O inabalável não agrada. Ele inspira ou assusta. Porque quando você não busca aprovação, você se torna uma força muito difícil de ser manipulada. A partir desse momento, você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Você vê intenções escondidas por trás de elogios, vê ciúmes camuflados de preocupação, vê insegurança disfarçada de conselhos. E diferentemente de antes, você não confronta, não grita, não tenta explicar, não tenta provar nada. Você apenas guarda. E continua. Isso faz com que você se torne uma incógnita. As pessoas começam a se perguntar o que você sabe, o que você pensa, o que você vai fazer. E essa incerteza dá a você um poder silencioso que ninguém pode tocar. É assim que a transformação se solidifica. Você não é mais guiado pelo medo de perder alguém. Agora, são os outros que têm medo de te perder. E esse simples deslocamento de poder muda tudo. Porque quem antes controlava agora sente que está perdendo o domínio. E quem antes duvidava de você agora começa a te respeitar em silêncio, mesmo que nunca admita. Com o tempo, você percebe que a verdadeira força mental não está no que você mostra, mas no que você recusa a mostrar. O mundo é barulhento, impulsivo, ansioso, e espera que você também seja. Espera que você responda rápido, que explique seus sentimentos, que demonstre fraqueza, que se entregue emocionalmente para que possam te medir, te classificar, te controlar. Mas você aprendeu a arte mais perigosa, a arte de não se expor. Quando você domina essa habilidade, as pessoas começam a se sentir desarmadas perto de você, porque não conseguem saber o que você realmente sente. E aquilo que é desconhecido sempre gera temor. É nesse silêncio denso que o poder nasce. Quando você não demonstra irritação, o agressor perde a munição. Quando você não demonstra medo, o controlador perde a vantagem. Quando você não demonstra ansiedade, o manipulador perde a estratégia. E quando você não demonstra carência, o mundo perde o acesso emocional que antes possuía. As pessoas começam a perceber que suas palavras não te atingem, que suas jogadas não funcionam, que suas provocações não te movem. Isso cria uma aura em torno de você, uma aura de alguém que não pode ser abalado por nada trivial. Maquiavel dizia que o homem seguro de si não teme a opinião popular. É exatamente isso que acontece quando você se torna mentalmente inabalável. O julgamento perde importância. Você percebe que as opiniões mudam conforme o vento, que as pessoas elogiam hoje aquilo que criticavam ontem, que o mundo é incoerente por natureza.
E quando você para de se importar com essa incoerência, você rompe uma das correntes mais antigas que já te prenderam. A liberdade que surge disso é tão poderosa que você começa a caminhar com outro ritmo. Um ritmo que assusta quem ainda vive acorrentado ao olhar alheio. É nessa etapa que sua percepção se torna afiada como uma lâmina. Você começa a notar que muitos se aproximam por interesse, não por lealdade. Que muitos sorriem enquanto desejam sua queda. Que muitos te cercam, não para apoiar, mas para monitorar. Antigamente isso te machucaria. Agora apenas te educa. Você observa tudo sem pressa, sem desespero, sem ingenuidade. Porque a mente inabalável não é apenas forte, ela é lúcida. Você entende que conhecer o verdadeiro caráter das pessoas é um presente, não uma dor. E ao aceitar isso, você elimina a raiz de grande parte do sofrimento que já viveu. Essa lucidez te transforma em alguém que fala pouco, mas quando fala, pesa, porque cada palavra vem filtrada pelo pensamento, não pela emoção. Cada decisão vem ancorada na razão, não na impulsividade. As pessoas começam a notar que você não desperdiça energia com discussões inúteis, brigas pequenas ou tentativas patéticas de te desestabilizar. Você não responde ataques com ataques. Você responde com postura. E isso é devastador para quem depende do caos para se impor. Eles esperam que você quebre, mas você apenas olha. E esse olhar diz mais do que qualquer discurso. Sua presença começa a mudar ambientes. Lugares onde antes você entrava inseguro, agora te recebem com outra energia. Você não precisa se afirmar. Você se impõe. Não porque tenta, mas porque se tornou. Pessoas instáveis passam a te evitar, porque sentem que não conseguem mais te manipular. Pessoas seguras se aproximam, porque reconhecem em você aquilo que poucos têm: autocontrole absoluto. Essa é a fase em que a maioria das pessoas começa a te chamar de frio, distante, difícil, complexo. Mas a verdade é outra. Você apenas deixou de ser acessível para quem não merece. Você deixou de ser legível para quem sempre leu você errado. Você deixou de ser vulnerável onde só existia exploração. A mente inabalável não é rude, é seletiva. Ela protege o que é valioso. Ela filtra o que não soma. Ela corta o que atrasa. E então algo inevitável acontece. Você começa a aprender a arte de deixar ir, sem sofrer. A arte de observar sem se apegar. A arte de se afastar sem anunciar. A arte de não carregar mais nada que não pertence a você. Essa maturidade emocional é o que finalmente solidifica o último estágio da força mental, a paz interna que ninguém consegue roubar. E então chega o ponto final dessa transformação, o ponto onde você percebe que não precisa mais vencer ninguém, apenas a si mesmo. É aqui que a mente verdadeiramente inabalável nasce. Não na arrogância, não na soberba, mas na serenidade que só quem conhece a própria força consegue carregar. Você não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa se exibir. A vitória mais silenciosa é a que acontece dentro de você, quando percebe que tudo aquilo que antes te destruía, agora, não passa de ruído distante. É nesse estágio que você adota a postura que poucos conseguem sustentar. A neutralidade estratégica. Quando alguém tenta te provocar, você não se eleva nem se rebaixa. Você permanece exatamente onde está. Essa estabilidade desconcerta quem vive emocionalmente instável. Eles esperam que você caia na armadilha do orgulho ou da irritação, mas você opera em um nível que eles não alcançam. Sua mente está clara demais para ser manipulada, forte demais para ser pressionada, calma demais para ser quebrada. O verdadeiro poder não está no ataque. Está na capacidade de permanecer inteiro enquanto todos ao redor se desmancham. E é justamente isso que começa a atrair olhares. Quando você se torna emocionalmente independente, emocionalmente disciplinado e emocionalmente seletivo, as pessoas percebem, mesmo que não admitam. Você se torna alguém que não precisa de aprovação e por isso recebe respeito. Alguém que não precisa do amor de todos e por isso atrai interesse genuíno.
alguém que não entra em guerras pequenas, e por isso é visto como alguém preparado para batalhas grandes. A força mental se torna tão evidente que até seus inimigos passam a pisar com cuidado ao falar seu nome. A verdade é que a mente inabalável não nasce da paz. Ela nasce do caos que você decidiu dominar. Nasce do abandono que você transformou em maturidade. Nasce da dor que você converteu em disciplina. Nasce das quedas que você usou como construção. Foi o que você enfrentou, e não o que recebeu, que te moldou. Você deixou de ser produto do mundo e passou a ser autor da própria história. E quem escreve sua própria história nunca se dobra. Assim, você chega à etapa final. A de entender que ser inabalável não significa não sentir nada, mas sentir tudo sem permitir que isso te descontrole. Você aprende que emoções não são inimigas, são ferramentas, e que a verdadeira superioridade mental não está em ser frio como pedra, mas em ser sólido como aço, resistente, flexível, afiado quando necessário, indestrutível quando importa. Agora você se move com consciência. Escolhe quem entra, escolhe quando fala, escolhe o que vale seu tempo, escolhe onde coloca sua energia. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um tabuleiro. Você observa as jogadas com calma, compreende as intenções com clareza e age com precisão. Nada é por impulso, nada é por insegurança, nada é por medo. E no fim, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais ser inabalável para os outros. Você é inabalável para você. Nada do lado de fora tem mais poder do que aquilo que você construiu dentro. E essa é a forma mais pura, mais silenciosa e mais perigosa de força. A força que Maquiavel admiraria. A força que ninguém controla. A força que ninguém derruba. A força de quem finalmente entendeu que a mente indestrutível não nasce pronta. Ela é forjada.